Bom dia, bom dia, bom dia para o pessoal de casa, bom dia para o pessoal que está aqui no presencial. Estamos retornando hoje após o recesso. Sejam bem-vindos mais uma vez. Que a gente tem aí um meio para o final do ano, né? Abençoado, uma semana maravilhosa. Estamos iniciando o nosso terceiro bimestre hoje. Então, o nosso terceiro bimestre, né, ele é um pouquinho mais curto do que os outros. Tem apenas mesmo 2 meses, o mês de agosto e setembro. Então, com isso, não podemos perder muito tempo, porque passa rapidinho, são apenas 8 semanas. Primeira observação, conforme combinado com vocês, já havia falado antes do recesso, nas aulas de matemática, nós vamos continuar utilizando o módulo 2. Só um minutinho. Fecha um pouquinho aí, só para eu dar esse recado. Obrigada. Então, durante as aulas de matemática, nós vamos continuar utilizando o módulo 2 até setembro, e as aulas de geometria, o módulo 3, conforme os outros professores estão fazendo também, tá? Por que isso? Lembrando, o nosso módulo 3, ele tem apenas conteúdos de geometria. Então, eu dividi ele em duas partes. Uma parte a gente utilizou no bimestre passado e a outra parte nós vamos utilizar agora. Mesma coisa eu fiz com o módulo 2, que só tem conteúdos de matemática. Dividi em duas partes, já utilizamos a primeira parte no segundo bimestre, e a segunda parte relacionada à estatística. Nós vamos falar agora sobre gráficos, médias, tá? Tudo direitinho aí. No quarto bimestre, que começa em outubro, que aí nós vamos utilizar o módulo 4 para as duas matérias, que aí já tem as duas matérias em um módulo só. Só aconteceu isso mesmo com o módulo 2 e o módulo 3, tá? Então, quem esqueceu hoje presencial, vocês vão fazer atividade no caderno, depois passa limpo. Quem está em casa já pega o módulo 2. Na sexta-feira, não, na quinta-feira, que nós temos aula de geometria. Aí, na quinta-feira, nós vamos utilizar o módulo 3. O restante dos dias, na aula de matemática, apenas o módulo 2. Outra observação importante. Já está disponível lá na secretaria o boletim de vocês. Então, quem está em casa, quem está aqui, obviamente, já recebeu hoje. Quem está em casa precisa vir buscar o boletim. Junto com o boletim, vocês vão estar levando também um simulado, tá? Que é um trabalho que vocês vão fazer para entregar no dia 23 de agosto. Junto com esse simulado, Tia Beth já preparou para vocês o boletim e as informações necessárias que vocês vão precisar saber para poder fazer esse simulado. Consulta, vocês vão consultar o módulo 1 e o 2. Nesse caderno de questões tem questões de várias matérias, né, que vocês já estudaram, não apenas de matemática. Ainda não decidimos quanto que vai valer esse trabalho. Assim que definir uma nota, eu vou passar para vocês. Lembrando que essa nota vai ser somada ao teste do terceiro bimestre. O teste do terceiro bimestre, ele sempre acontece após o dia 20 de agosto, né? Na última semaninha de agosto, e a nossa avaliação na última semana de setembro. Então, mais uma vez, não podemos perder tempo esse bimestre, tá? Então, quem puder já vir buscar o boletim e esse caderno de questões, já venha buscar, porque apesar de ter bastante tempo para fazer, se ficar enrolando para vir buscar, vai ter menos tempo, tá? Então, agora, eu já falei aí todas essas observações, falei a beça. Vamos aqui ao nosso bom dia. No módulo 2, nós vamos para a página 168, que nós vamos falar sobre gráficos, tá? Hoje não vai dar tempo. Hoje vamos utilizar o livro. Oi? Deixa eu abrir aqui. O módulo 2, pode. Módulo 2, página 168. Pode deixar aberto, já pode deixar aberto. Obrigada.
Página 168. Vou compartilhar a tela aqui para vocês. Nós vamos falar sobre gráficos. Um dos conteúdos do nosso terceiro bimestre, tá? Quem quiser escrever aqui, para não esquecer, terceiro bimestre, é a partir dessa página, tá? Oi? Espera só ela voltar, Júlia. Então, olha só, os gráficos, presta bem atenção, qualquer dúvida pode me perguntar, são recursos que auxiliam na interpretação de informações. Observe a seguir diferentes tipos de gráficos que informam acerca do acesso à internet no Brasil. Então, o primeiro tipo de gráfico que está aí é o gráfico de barras ou colunas, tá? Chamamos de barras quando estão em pé, tá? Quando esse gráfico ele tem a representação na vertical. E colunas quando ele está aí na horizontal ou ao contrário, tanto faz. Todo gráfico ele tem o título, obviamente, né, que é o que vai dizer do que se trata aquela informação. No caso desse primeiro exemplo aqui, é o local de acesso à internet no Brasil no ano de 2016. Todo gráfico tem um título, ele tem também uma fonte. A fonte é da onde foi tirada essas informações. Todo gráfico, independente do seu tipo, ele vai ter o título e vai ter a fonte. No caso aqui, nós temos aí na vertical o local onde as pessoas acessam a internet e na horizontal, esses números estão determinando a porcentagem de pessoas que acessam aquele local. Então, analisando esse primeiro gráfico, se eu perguntar para vocês em qual local as pessoas mais utilizam a internet? Analisando esse gráfico. Pessoal de casa, fala aí para mim. Em casa. Em casa. E qual é o local que eles menos acessam a internet? Em local público de acesso gratuito. Em local público de acesso pago. Por exemplo, cinema, né? Restaurante. Geralmente tem uma Wi-Fi lá, mas quando a gente conecta, é tanta gente naquela Wi-Fi, quando a gente está em restaurante, no shopping, né? Na verdade, o shopping é local de acesso gratuito, mas em determinados locais do shopping, por exemplo, o cinema, que é de acesso pago, a gente paga para poder entrar no cinema, geralmente essas Wi-Fi é muito ruim, né, de pegar. Então, o local de mais acesso mesmo é em casa, na casa de uma outra pessoa, no trabalho, algumas vezes, né, como nós estamos fazendo agora na escola, estamos acessando aí a internet para poder abrir o livro, para poder passar algum vídeo para vocês. O gráfico de barras é possível identificar facilmente o maior e o menor valor ou quantidade. Foi o que eu acabei de perguntar, né? Em qual local tem mais acesso e qual local tem menos acesso. De acordo com as barrinhas, fica mais fácil da gente identificar. Segundo tipo de gráfico é o pictograma. Pictograma é um gráfico onde nós utilizamos desenhos relacionados àquele tema. Aqui, por exemplo, o tema desse gráfico é o tempo de download de alguns arquivos para conexão de banda larga. Então, o gráfico ele está realmente representando um download de arquivo, tá vendo? Aqui, ó, esse negocinho verdinho é como se estivesse fazendo o download de um arquivo. Então, quando o gráfico ele tem um desenho como representação e esse desenho ele é referente ao tema, nós chamamos esse gráfico de pictograma. As informações apresentadas com auxílio de imagens são relacionadas ao tema abordado. Então, o pictograma ele sempre vai ter imagens relacionadas àquilo que nós estamos falando. Em relação a esse pictograma aí, qual é o arquivo mais rápido que a gente baixa? É um vídeo ou é uma imagem? A imagem é mais rápida. Está escrito ali que a imagem, né, se ela tiver kbytes,
leva menos de 1 segundo para a gente baixar. Uma imagem maior de 1 megabyte, ela demora mais ou menos 5 segundos. Já um vídeo, 1 minuto e 44 segundos. O vídeo demora mais para a gente baixar do que uma imagem, do que uma música, tá? Então, é bem fácil a gente analisar as informações a partir de um gráfico. Aqui também nós temos uma fonte. A fonte é da onde foi tirada, né, essas informações, da Associação Brasileira de Usuários de Acesso Rápido da Internet. Terceiro tipo de gráfico é o gráfico de barras ou colunas duplas, onde nós podemos analisar duas informações ao mesmo tempo. No gráfico de barras ou colunas duplas, é possível comparar dois conjuntos diferentes. Aqui no caso desse exemplo, nós temos a banda larga fixa e a banda larga móvel. Então, na horizontal, está dizendo em cada região o que é mais utilizado, a banda larga fixa ou a móvel. A fixa é aquela internet, né, que vem um cabinho no computador ou em algum outro aparelho, e também podemos considerar um Wi-Fi, banda larga fixa, né, que está ali em casa, tem um raio de acesso que você pode, se você for para a esquina, já não pega mais o Wi-Fi da sua casa, geralmente, né? E a banda larga móvel é 3G, 4G, 5G, que a gente coloca aí no nosso celular. Então, analisando esse gráfico aqui, de tipo de acesso à internet dos brasileiros em 2016, na nossa região sudeste, por exemplo, nós utilizamos mais a banda larga fixa ou mais a banda larga móvel? Pessoal de casa. O azul escuro está representando a banda larga fixa e o azul claro a banda larga móvel. Na nossa região, que é a sudeste, 79,9% das pessoas, né, que moram aqui utilizam mais a banda larga móvel, né, do smartphone, aí, do celular. Ok? Quarto tipo de gráfico é o gráfico de linhas, muito utilizado quando a gente vai falar sobre eleições, né? Quando o jornal fala qual candidato está mais à frente, qual cresceu nas pesquisas. Nós também utilizamos esse tipo de gráficos para poder determinar aí a parte do contágio, infelizmente, de mortes do Covid-19, né? E a de vacinação também. Nesse tipo de gráfico de linhas, é possível perceber a evolução, se está crescendo, se está diminuindo. Aqui está escrito domicílios com acesso à internet no Brasil de 2011 a 2016. Em 2011, nós tínhamos 77,7 milhões de domicílios, de casas com acesso à internet. Durante esses anos, esse número foi apenas aumentando. No ano de 2016, 107,9 milhões de domicílios já tinham acesso à internet. Então, nós podemos ver aqui nesse gráfico de linhas, uma crescente, os números foram aumentando. Quando a gente fala em relação a candidatos, né, qual tem o favoritismo, qual está, assim, mais votado para poder ganhar aquela eleição, eles colocam em gráfico de linhas, porque, às vezes, durante a campanha, o candidato pode ter um tipo de voto, ele perde votos, ou o voto aumenta, né? Como também o número de casos de infectados do Covid-19, que, graças a Deus, já entrou numa decrescente, né? De acordo com as vacinas, o pessoal foi tomando. Então, graças a Deus, estamos tendo uma decrescente, tá? Então, o gráfico de linhas, ele mostra isso. Só da gente olhar, já dá para a gente perceber se está evoluindo ou se está regredindo de acordo com aquele termo. E um tipo de gráfico muito importante, né, que nós já visualizamos aí desde sempre, é o gráfico de setores, chamado também de gráfico de pizza, né, onde nós temos um círculo que representa aí 100% de um total,
Cada pedacinho desse círculo vai representar uma porcentagem. Agora, para construir um gráfico de setores, quando a gente vai construir, nós vamos ter que utilizar o transferidor, porque nós vamos ter que determinar o ângulo que corresponde àquela porcentagem. De início, nós vamos apenas analisar o gráfico durante essa semana. Mas a partir da semana que vem, nós vamos, além de analisar, construir o gráfico. Quando você vai construir, você pode escolher qual gráfico é mais fácil para você, a não ser que a questão determine. Construa um gráfico de linhas, construa um gráfico de setores. Se não determinar, você pode escolher a forma mais fácil de desenhar o gráfico de acordo com aquelas informações. Para analisar é bem tranquilo. Em um gráfico de setores, podemos visualizar as partes de um todo. Nele, o círculo representa um total de 100%, e cada setor, cada pedacinho dele representa uma porcentagem do tema. Então, o tema aqui são os usuários de internet pelo telefone celular, por tipo de conexão usada de maneira exclusiva ou simultânea. Exclusiva quando nós temos ali o nosso chip na internet 3G, 4G, 5G. Simultânea é Wi-Fi, várias pessoas utilizando a mesma internet ao mesmo tempo. Então, aqui, 5% dos brasileiros, né, não utilizam nenhum desses dois tipos de conexão. Pode ainda ter locais que utilizam apenas a conexão via cabo, né? 11% utilizam apenas 3G ou 4G, 25% da população utiliza apenas a Wi-Fi, e a grande maioria, né, tem acesso aos dois, tanto a internet móvel quanto a internet fixa, utiliza a Wi-Fi e os dados móveis ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas tem acesso aos dois. Aí nós temos uma observação aqui importante sobre a Lan House comunitária, que existia muito antigamente, né? Antigamente, para você ter um computador, ter acesso à internet, tinha que ter um poder aquisitivo um pouquinho maior. Hoje em dia, a maioria já tem esse acesso, não todos, né? Mas a maioria já tem o acesso. Então, quando nem muitas pessoas poderiam ter o computador e a internet, foram criadas essas lan houses. Hoje em dia tem muito pouco, né? Mas tinha bastante antigamente, que tinham vários computadores com acesso à internet, as pessoas iam pesquisar, fazer trabalhos escolares ou até mesmo aqueles jogos online, tá? De acordo com essas informações agora, nós vamos fazer a atividade. Essa primeira atividade, nós vamos analisar os gráficos dos exemplos que nós trabalhamos aqui. Na letra A, no Brasil, em 2016, que tipo de internet, banda larga ou móvel, predominava a região sudeste e a região centro-oeste? Então, vamos lá na página 169, verifica para mim, na região sudeste, qual é a banda larga mais utilizada, a fixa ou a móvel? A móvel. A móvel. E na centro-oeste? Lá A na móvel página também. 169. Então, em ambas, predomina a banda larga móvel. Página 170. Quem não trouxe o módulo 2, coloca aí, em aula, página 170, terceiro bimestre, a data de hoje, 2 de agosto. Quem? Parabéns aí. Voltou a aula no dia do seu aniversário. Que presente, hein? Sábado. Dia 7 agora?
Aceito bolo, tá? Pode trazer bolo, docinho para mim, salgadinho. Que legal. Sério? Nossa, show. Adorei. Presentão. Letra B. Ó. Que chique. Se quer, me leva. Isso aí. Ó, na letra B, qual era a porcentagem de pessoas que usavam apenas a internet 3G ou 4G no ano de 2016? Para responder a letra B, a gente utiliza o gráfico de setores, nessa mesma página, na página 170. Qual é a porcentagem de pessoas que utilizavam apenas 3G ou 4G? 11%. 11%, certinho. No ano de 2016, que porcentagem dos usuários brasileiros acessavam a internet no trabalho? Então, vamos lá na página 168, o primeiro gráfico. Qual é a porcentagem de pessoas que utilizam a internet no trabalho? Verifica aí para mim na página 168. 40%. 40%, isso aí. No mesmo gráfico, está perguntando, no Brasil, de que local os usuários mais acessavam a internet em 2016? No gráfico lá da página 168, qual é o lugar de maior acesso na internet? Em casa. Em casa. Casa. Na verdade, está aí na casa de outra pessoa. Né? Se pega o Wi-Fi do vizinho. Vamos lá, 2 minutinhos aí para copiar, para a gente poder fazer o número 2. Enquanto vocês vão fazendo o número 2, eu vou só explicar, aí eu vou fazendo a chamada, tá? 1 minutinho aí para terminar de copiar. Né? Tá vendo? Podemos ir para 161? Ó, ao vencer o torneio de Roland Garros em 2017, o espanhol Rafael Nadal tornou-se o primeiro tenista da história a ganhar 10 títulos no mesmo torneio do Grand Slam. Observe no pictograma a pontuação dos 5 tenistas que mais venceram o Grand Slam em 2017. Então, olha só, pictograma por quê? Como nós estamos falando de ganhos de troféus, né? Aí, o próprio gráfico fez, em vez de fazer aquela barrinha ou gráfico de linhas, ele utilizou troféus para poder determinar aí. Então, aqui, o Rafael, a pontuação dele foi de 5.380. O Roger, 4.360 pontos em 2017, tá? O Stan, 1930. O Marim, 1.695.
E o Kevin Anderson, 1.560 pontos. Qual é a imagem? Como ela está sendo usada para apresentar e comparar os valores apresentados no pictograma? Qual foi a imagem que o pictograma utilizou para poder representar essa pontuação? Troféus. A imagem de troféu. Como ela está sendo utilizada para comparar? Quanto mais preenchido, mais pontos, né? Mais pontos. O atleta conseguiu. Façam aí a letra B, por favor, enquanto eu faço a chamada. Qual é a diferença entre a pontuação do Rafael Nadal e do Roger? Enquanto vocês fazem aí a diferença, né, que é para verificar e fazer a subtração, eu vou fazendo a chamada, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá. Ana Bárbara tá aí? Presente. Ana Clara? Aqui. Arthur? Breno? Se alguém responder no chat, me avisa, por favor, tá? Daniel? Diana? Presente. Ellen? Gabriel Cabral? Presente. Gabriel Ribeiro? Presente, tia. Gabriel Soares? Júlia? João Gabriel? João Pedro? José? Presente. Júlia? Júlia de Lima tá aí? Júlia Paixão? Emily? Quem respondeu aí no chat, gente? Emily e Pedro Lucas botaram no chat. Tá, obrigada. Pedro Lucas já colocou. Rafael Lucen? Rafaela? Presente. Rafael Lucen não respondeu, né? Falta um M aqui do mais preenchido. Rebeca? Presente. Renan? Sabrina? Stephanie? Presente. Tiago? Vitória? Yasmin Rezende? Presente. Igor? Igor botou no chat. Vamos lá, então. Qual é a diferença, a pontuação do Rafael
foi de 5.380 menos a pontuação do Roger, 4.360. Deu quanto? 1020. 1020. 1.020 pontos de diferença. Bastante coisa, né? Copia aí para mim, por favor. A análise do gráfico é bem tranquila de fazer, né? Na número 3, nós temos um gráfico referente a passageiros que embarcaram e desembarcaram em aeroportos brasileiros entre 2012 a 2016. Considerando o gráfico, responda as questões. De quantos milhões foi o aumento de passageiros de 2012 para 2015? A gente vai pegar o valor de 2015, que é 117,8 milhões, menos, em 2012 nós tínhamos 100 milhões. Faz o cálculo aí para mim, por favor. Vamos lá. Então, aqui 117,8 menos 100, né? Porque o 100 é um número inteiro, vai ficar 17,8 milhões. Foi o aumento de pessoas aí embarcando ou desembarcando no aeroporto. Com auxílio de calculadora, determine a quantidade de passageiros no período de 2012 a 2016. Então, nós vamos somar todos esses valores aqui, ó. 109,6 mais 117,8 mais 117 mais 109,2 mais 100. 2 minutinhos aí para fazer o cálculo. Para a gente saber quantas pessoas. 116,2 mais 117. Faz o cálculo aí direitinho. Tem 2 minutos para fazer a soma. Lembrando que o 100 é o número inteiro, mesma coisa que o 100,0, tá? Podemos? Qual o valor total? Pessoal de casa. 553,6. Muito bem. Bilhões, né?
Vamos lá, um minutinho para a gente poder ir para 172. Ainda não. Falta um pouquinho aí. Na 172, nós vamos analisar os gráficos. No primeiro trimestre de cada ano, a direção de uma empresa apresenta a seus sócios informações relacionadas aos lucros do ano anterior. Nessa apresentação, são fornecidas informações como a receita e a despesa dos últimos anos. Receita foi o que ganhou e despesa foi o que saiu, para que percebam o desempenho da empresa nesse período. Então, no primeiro gráfico, nós temos aí o ano de 2017 e 2016. Os valores estão em R$ 1.000. E o gráfico 2, resultado, né, da outra empresa também. Receita é tudo que entra e despesa tudo que sai. Já falei isso com vocês, né? Sabendo que há lucro quando as receitas são maiores do que as despesas e prejuízo quando as despesas são maiores do que as receitas, em qual ano essa empresa obteve lucro? Em qual ano ela teve mais azul e menos verde? O ano de 2017 ou de 2016? Lembrando que o gráfico é o mesmo, tá? É a mesma empresa. Só que o primeiro gráfico foi dividido de 5 em 5.000 e o segundo gráfico também, mas aí começou ali com 25.000, né? Então, olha só, no ano de 2017, que a empresa recebeu mais do que gastou, porque a barrinha azul está maior do que a verde. Então, no ano de 2017, teve lucro. Qual a diferença entre os valores das receitas e despesas nesse ano? As receitas, despesas 45.000 menos 35. 45.000 menos 35.000. 5? Acredito que 45 menos 35. É 10.000. 10.000. Matemática a gente não utiliza, tá? Vamos lá? R$ 10.000 de diferença. Foi um lucro, né, de R$ 10.000. Vamos lá. Na letra B, os gráficos apresentam as mesmas informações. Que diferença podemos observar na construção desse gráfico? E qual impressão você consegue ter em relação a essa diferença? A diferença foi o que eu falei para vocês, né? O primeiro gráfico, ele começa do 0. O segundo gráfico, ele começa do 25. Do 25.000. Então, a diferença está na escala. Podemos colocar o primeiro. Começou com 0. E o segundo com 25.000. Essa é a primeira diferença notória, né? Qual a impressão que a gente consegue obter em relação à diferença na construção?
O aumento da escala, porque tá vendo, tá mais larguinho aí o segundo gráfico, né? De um espaçamento de um número para o outro. O aumento da escala nos dá a impressão de lucro maior. Vamos lá, copiando aí direitinho. Oi? Podemos aqui o número 4 para a gente finalizar para o recreio? A energia elétrica pode ser gerada com diferentes fontes. No Brasil, as principais fontes usadas são vento, água, fogo e átomos. De acordo com o gráfico, qual é a energia que mais produz energia elétrica no Brasil? Cada tipo de energia, nós temos aí uma cor diferente, né? A que representa 68,1% de energia brasileira é a Hídrica. hídrica, que é a energia vinda da água, né? Hídrica, desculpa, com 68,1%, ok? Então, nós temos aí a geração de energia nas hidrelétricas, onde a água, né, nos auxilia aí a produção dessas energias, ok? Vamos então para o intervalo, daqui a pouco a gente volta analisando mais gráficos. Beijinhos, até daqui a pouco. Tchau, França. Tchau. Okay.